Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já falou através dos louvores, já falou aos nossos corações, Pai. E o Senhor continua falando. Ó, Senhor, estarei aqui agora trazendo a Tua mensagem, sendo um porta-voz aqui da Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, que todo eu, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Ó, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, que vai ser transmitida aqui neste momento, Pai. Ó, Senhor Deus, que realmente possa invadir os corações aqui nessa noite, as vidas. Nós possamos estar atentos, Senhor, àquilo que o Senhor quer falar conosco. Quero te pedir também por aqueles que estão nos assistindo em casa. Obrigado por cada uma das pessoas, Pai, que estão nos assistindo. Ó, Senhor Deus, que vidas, Senhor, possam ser transformadas, Pai. Que vidas possam ser renovadas pelo poder da Tua palavra, pelos louvores, pela oração, pelo poder da Tua palavra, Pai. E o Senhor continue nos usando, em nome de Jesus. Bom, nosso tema de missões estaduais é paz, hashtag compartilhe paz. Quer dizer, hashtag compartilhe Jesus, porque Jesus é a própria paz. E é isso que eu venho conversar com vocês aqui nessa noite. E o título da pregação, a maior missão de paz da história. Preste atenção àquilo que o Senhor quer falar com você. Está lá em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 11 até o 22. Efésios, capítulo 2, do 11 até o 22. Bom, vou ler aqui junto com vocês. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Bom, quando a gente falamos de paz, vem muitas coisas em nossa mente, né? Paz, né? Em vários aspectos podemos falar de paz. Ah, eu quero ter paz com meu vizinho. Ah, eu quero que as pessoas me deixem em paz. Ah, eu preciso de paz, né? Em vários assuntos, se a gente for falar aqui, em vários aspectos, qual é a paz que você busca? O que você realmente precisa para você ter essa paz? Mas só que aqui eu vim falar de uma paz que ela vai cuidar todas essas pazes aí que você precisa, são várias, né?
uma só precisa de uma. E quando nós encontramos essa paz, aí realmente nós temos paz. Essa paz que nos leva até a eternidade. E essa paz se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu por nós na cruz. Quando o seu sangue foi ali vertido na cruz, ele quebrou a barreira que separava gentios e judeus, para poder trazer a paz a toda a humanidade. Bom, vamos lá. O primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, retornou exultante da Alemanha em setembro de 1938. Olha o que acontece. Ele, programou em terra ali convencido que ele tinha realmente convencido Hitler, Adolf Hitler, de desistir da guerra. Ele ali com ele, né? Ele achou que tinha convencido Adolf Hitler de desistir da guerra. Mas, um ano depois, Hitler invadiu a Polônia. E no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Quer dizer, a grande missão de paz de Chamberlain havia fracassado. E a maioria das missões de paz do mundo tem fracassado. Esse homem aqui, ele buscou, né? Ele achou que ele tinha ali realmente convencido aquele homem para não ter mais guerra. Mas é difícil, né? Você convencer uma pessoa de uma coisa. E quando uma pessoa está determinada de fazer algo, ele acha que está com poder na mão, aí é difícil mesmo. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. O único pacto de paz verdadeiro foi o que Deus fez em Jesus. E essa é a maior missão de paz da história. Vivemos em guerras, sempre estamos em guerras. Temos 2 países aí que estão em guerra já há um bom tempo. A Ucrânia e a Rússia, correto? Os 2 países em guerra. Nós tivemos aqui o missionário Marcelo. E ele falou que tem parentes nos 2 países. Nos 2 países ali, ele é descendente de ucraniano com russo. Então ali vive guerra ali, a família, por causa desse parentesco. Qual o tipo de paz que você tem buscado? Qual o tipo de paz que a humanidade tem buscado? Qual paz que você precisa, que você procura? Jesus Cristo é a paz que você precisa. Como diria Álvaro Tito, um cantor gospel que eu gosto muito, ele diz ali: Jesus Cristo é a paz que você procura. Deus reconciliou judeus e gentios no único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. 2 Coríntios 5,18 vai dizer isso. E aqui o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Nós vamos falar de 3 pontos aqui. O primeiro ponto vai ser do versículo 11 ao versículo 12, que vai falar sobre a separação e o que os gentios eram antes. Quando Paulo inicia aqui essa carta, ele começa falando assim: portanto, lembrai-vos. E quando Paulo fala para os Efésios aqui, lembrando eles, não era para lembrar eles que se eles eram pecadores, o que eles faziam lá, mas lembrando eles que antigamente eles eram desprezados. E lembrando que hoje, Paulo aqui lembrando, naquele tempo para os Efésios, hoje vocês agora são filhos de Deus. Vocês são chamados hoje filhos de Deus. Então, vocês não têm que fazer do mesmo jeito que as pessoas faziam com vocês. Agora vocês são novas criaturas. E Paulo aqui vai lembrar eles. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Os gentios, eles eram objeto de desprezo dos judeus.
E o desprezo que os judeus sentiam pelos gentios era grande, viu? Era muito grande, porque os gentios não eram considerados. Os judeus eram o povo escolhido. Era o povo que, quando Deus fez lá a aliança com Abraão e falou das promessas, eles se achavam que eles eram os bambambam. Vou falar uma linguagem assim. Eles se achavam muito. Eles se achavam mesmo. E as outras pessoas, para eles, vocês não. Vocês não podem se comparar a nós. Continuando aqui. Entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro. Se o judeu entrasse numa casa gentil, ele se tornava impuro. Então quer dizer, ele era inapto para participar do culto público. Isso eles. Então eles não podiam se misturar de jeito nenhum. Quando Deus chamou Abraão, ele deu um sinal na carne, quer dizer, a circuncisão, né? Não era para que os judeus se gloriassem. Não era para que eles se engrandecessem disso. Mas era para que eles abençoassem os gentios. Mas eles entendiam totalmente o contrário. Israel falhou. E eles falharam também em testemunhar para os gentios. Israel se corrompeu com as nações gentílicas. O povo escolhido de Deus se corrompeu. A convocação aqui que Paulo faz, quando ele convoca aqui os gentios, é para que os gentios venham a recordar o que eles eram. Do mesmo modo aqui, Jesus, quando vem nos ensinar através da sua palavra, é para nós recordar o que nós éramos antes de conhecer a Ele. Como que era a sua vida? O que você fazia? Para que você hoje, olhar para Jesus, olhando para Jesus, ser uma pessoa melhor. Para que você para que você venha olhar hoje, para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, um olhar diferente, um olhar de misericórdia. Olhar para essas pessoas e dizer que elas podem conhecer o Salvador. Mas não olhar para essas pessoas e condená-las. É isso que Paulo está falando aqui para os judeus e para os gentios. Essa separação que havia aqui, principalmente no início aqui, quando ele fala para os gentios, não existe mais separação. Jesus já morreu na cruz por vocês. Por que vocês ainda vivem assim? Por que há essa briga? Por que há essa intriga ainda no meio de vocês? O fato aqui de mencionar que o que passou, quer dizer, o que aconteceu, tem a finalidade de trazer com que a posição alterada resplandeça ainda mais. Quer dizer, que você tenha uma outra forma de olhar para as pessoas. Aí ele vai falar que outrora, antes de conhecer a Jesus, mas agora, como filho de Deus, vocês são nova criatura. Então vocês não têm que pagar com a mesma moeda aquilo que fizeram com vocês. É isso que o apóstolo Paulo está orientando aqui os gentios. Se vocês eram desprezados, agora que vocês têm Jesus, vocês têm que ser pessoas melhores. Vocês não podem desprezar os outros, e nem podem olhar para os judeus da mesma forma que eles olharam para vocês. Mas tinha essa intriga ali, ainda, entre os judeus e os gentios. Mesmo Jesus já tendo cumprido ali, na cruz, pelo seu sangue vertido ali na cruz. Pois outrora vocês eram isso, e agora vocês são nova criatura. Agora
A velha vida ficou para trás. Agora, vocês têm uma nova vida em Jesus Cristo. Os gentios, eles eram espiritualmente falidos. No versículo 12, olha o que diz aqui. Vocês estavam naquele tempo sem Cristo. Quer dizer, eles não conheciam Cristo, não sabiam nada de Jesus. Estavam separados da comunidade de Israel. Eles eram estranhos às alianças da promessa. Eles não tinham esperança. Eles estavam sem Deus no mundo. Essa comparação aqui, nós podemos também ver ali no início de Efésios, no capítulo 2, quando Paulo ali também começa a dar essas orientações para eles, né? Paulo ali já havia descrito a terrível condição deles. Porque no capítulo 2 ele começa falando assim, ó: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Paulo falando aqui para os Efésios: estando-vos morto nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Vocês andavam dessa forma. Agora vocês não têm que andar mais dessa forma. Agora vocês têm que andar de outro jeito. Vocês agora são pessoas nascidas pelo sangue de Jesus. Vocês agora são de Deus. Vocês agora são de Jesus. Vocês fazem parte da família de Jesus. Vocês aqui, ó, fazem parte da família de Jesus. Você que ainda não faz parte dessa família, Jesus está te chamando aqui hoje. Venha fazer parte dessa família. Venha se reconciliar com Deus. Venha estar junto do nosso Senhor. Venha estar com o nosso Salvador. A condição espiritual dos gentios e judeus, né, mostrando que eles eram escravos, escravos da carne, eles eram escravos do mundo, e eram escravos de Satanás também. Eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Cristo, eles não conheciam Cristo, eles não tinham nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus estavam lá esperando o Messias, eles nem sabiam quem era o Messias. Eles não aguardavam e nem sabiam sobre o Salvador. Mas os judeus sabiam. Os judeus sabiam. Mas os gentios não sabiam. Quem eram os gentios? Nós. Nós éramos gentios. Nós não podíamos ter essa oportunidade que nós temos aqui hoje. Mas os judeus sabiam quem era o Messias. Eles estavam separados da comunidade de Israel. Eles permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Eles não podiam fazer parte do clube lá, daqueles que eram os separados de Deus. Nós não podíamos fazer parte, mas hoje nós podemos. E nós podemos declarar isso em alta voz e dizer para esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, e você pode ser uma nova pessoa em Jesus. Os gentios eram estranhos e eles eram estrangeiros. Não havia aliança com eles, não tinha nenhuma aliança com os gentios. Os gentios não tinham esperança. E uma vitória sobre a morte, como está lá no 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. A pior coisa da vida é a pessoa sem esperança. A pessoa olhar para ela e falar: eu não tenho mais jeito, para mim acabou. É horrível isso, eu já vi pessoas assim. É muito ruim a pessoa chegar ao fundo do poço, que a Camila e a Miriam são psicólogas, elas sabem muito bem como que é isso, porque elas devem lidar com pessoas assim. A pessoa chegar ao fundo do poço e falar assim: eu não tenho mais jeito. Para mim acabou. Sem esperança nenhuma. Mas só que Jesus veio para nos dar essa esperança. Porque Ele é a esperança.
Ele é a vida. Aleluias. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós trabalhamos firme e forte. Não porque o trabalho na obra nos leva à salvação, porque não. Porque é o nosso Senhor Jesus Cristo que reina em nós. E nós cremos primeiramente que Ele é o Todo-Poderoso. Então por isso que nós estamos aqui reunidos. É por isso que nós estamos aqui ontem trabalhando em missões. É por isso que nós estamos aqui em comunhão. É por isso que nós saímos para evangelizar. É por isso que a Patrícia vai lá no presídio. É por isso que nós estamos aqui. E nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, aleluias. Segundo ponto aqui, reconciliação. Nós estamos aqui aprendendo, né, Eduardo, sobre reconciliação. Em Colossenses, né, a partir ali do capítulo 1, a partir do versículo 20, está falando reconciliação em Cristo. Bom, e aqui, o que Deus fez pelos gentios? Do versículo 13 até o 18, nós vamos agora estar falando um pouquinho sobre isso, sobre essa reconciliação. Em Efésios 2 e 13, a expressão mais agora, quando ele fala aqui, ele começa falando aqui no versículo 13, ele vai falar assim, mais agora. Ele tem ali um paralelo com Efésios 2 e 4, quando diz, mais Deus. E esse paralelo aqui, ambos dos textos, vai falar sobre a graciosa intervenção de Deus em favor dos pecadores, em favor dos perdidos. A reconciliação que Paulo fala aqui é sempre divina. É bom a gente entender isso. Quando fala da reconciliação aqui na Bíblia, sempre é divina. Sempre é o Deus Todo-Poderoso. Porque o homem que precisa se reconciliar com Deus, não é Deus que precisa se reconciliar com o homem, porque Deus sempre teve com as portas abertas. Porque lá no início, quando nós vemos lá em Gênesis, quem pecou foi o homem que caiu. O primeiro casal, Adão e Eva, eles caíram ali, e eles ficaram muito envergonhados com isso. Mas só que pela misericórdia de Deus, Deus não virou as costas. O Todo-Poderoso nos deu tanta oportunidade, e até hoje dá tanta oportunidade para essa humanidade. Mas a oportunidade que veio agora, ela é eternamente. Essa oportunidade, ela veio através do Filho, do Deus Filho. Mas ela é eternamente para todo aquele que crê, todo aquele que realmente quer receber Jesus na sua vida. Em Cristo, Deus não estava reconciliando o mundo consigo, mas também homens que se reconciliassem com Ele. Aleluias. O texto diz assim, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, e vieste para perto pelo sangue de Cristo. Continuando aqui. Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um só homem, fazendo assim a paz. Durante séculos, isso durante muito tempo, os judeus foram diferentes dos gentios na religião. Tinha uma briga tão grande que, se não fosse a intervenção aqui de algumas pessoas que foram levantadas por Jesus, ia ter que ter uma igreja só de gentio e outra igreja só de judeu. Imagine só, Jesus veio para poder quebrar isso. E essa briga era feia. Essa briga que existia na época era muito feia. Mesmo os 12 apóstolos ali, tinha essa briga. E para falar em apóstolo, até
Pedro resistiu a esse projeto de Deus, em Atos 10, de incluir os gentios na agenda evangelística. Mas só que depois Pedro se redimiu. Lá no versículo 11, ali fala que Pedro, ele esteve ali com alguns gentios, mas sempre paga um preço, né? Ali também os judeus crentes, vendo que Pedro foi ali ter com os gentios, antes Pedro, ele estava ali meio que, não pode isso acontecer. Mas depois Pedro muda. E ali Pedro começa a evangelizar para os gentios. Mas só que os judeus, aqueles judeus ali um pouquinho mais, pode dizer, mais severo ali, naquilo que eles achavam, não o que a palavra de Deus achava, eles repreenderam Pedro, no versículo 11, por Pedro ter entrado na casa do gentio para evangelizar. Sabe o que precisou, meus irmãos? Precisou haver uma conferência. Precisou ter uma conferência, né, dos líderes ali da igreja. Todos os líderes da igreja se reuniram para essa conferência. Para quê? Para que em Jerusalém, para discutir o lugar. Qual é o lugar dos gentios na igreja? E ali houve essa conferência, para eles poderem discutir entre eles. Qual é o lugar dos gentios na igreja? Onde os gentios têm que estar? Antes de eu concluir essa fala aqui, como o nosso Senhor ele é tão maravilhoso, né? Ali Jesus levantou os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos ali, depois um traiu Jesus, aí depois levantou mais um. Mas só que levantou um, que esse ali não havia andado com Jesus. Só que Jesus apareceu para ele. E é o próprio autor da carta, aqui Paulo. E esse foi um dos maiores pregadores dos gentios. Como o plano de Jesus, né, o plano de Jesus para as nossas vidas, foi através de Paulo, que ali começou a expandir o evangelho para aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Aqueles que não eram judeus, eram gentios. E é por isso que nós estamos aqui. É lógico que assim, nós estamos aqui por causa de Jesus, mas só que Jesus usou esse homem para poder levar a mensagem. E Paulo teve uma briga feia ali também, com esses homens, com essa briga feia assim no bem sentido, para eles poderem entender, agora é Jesus, chega, a lei, acabou isso, vocês têm que entender, não tem mais separação, vamos quebrar esse muro de uma vez, vamos agora olhar para Cristo. Foi então que eles concluíram que tanto judeu, depois, né, dessa discussão ali que eles tiveram, depois dessa reunião ali entre os líderes das grandes igrejas ali em Jerusalém, foi então que eles concluíram que tanto os judeus como os gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Eles começaram a entender ali o plano real de Jesus para a vida deles. É lógico que até hoje nós temos muita discussão no meio das igrejas, aí fora, entre ainda um povo judeu, entre algumas pessoas. Infelizmente, tem pessoas que vivem dentro da igreja ainda como gentios, porque eles ainda não conheceram totalmente quem é o Salvador deles, ainda vivem como se eles estivessem andando sem Cristo. E tem outros também que ainda vivem dentro da igreja como judeus, querendo ser os doutores da lei, os donos da razão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar, porque foi Ele que morreu por nós. Entender que Ele é nosso Salvador, que nós não somos doutores da lei, nem nada. Não, que isso, daí ficou para trás. Acabou isso. Agora é Jesus que reina em nossas vidas. Nós devemos viver unidos, em comunhão, aprendendo a palavra de Deus. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor, quando nós realmente o adoramos, nós entendemos que Ele é o nosso Deus. Nós entendemos que nós somos novas criaturas em Jesus. Nós entendemos que não há mais separação. Acabou. Quando eu vi aqui ontem todos os ministérios juntos, eu falei, Deus, obrigado, porque aqui não tem separação. Obrigado por cada irmão, fiquei tão feliz. Isso, quando eu vi ali a nossa comunhão, quando os irmãos ali, a Gina fez aquela convocação para que todos fizessem algo, eu falei, Deus,
E eu comecei a lembrar dessa mensagem. Falei, Senhor, obrigado. Porque é tão ruim você viver no local onde há divisão. Pessoas ainda que não entenderam que Jesus é o Salvador delas. Meus irmãos, entenda isso, não há mais divisão. Quem reina agora na sua vida é Jesus. Acabou. Quando nós realmente entendemos e lemos aqui a palavra do Senhor, pode vir debater com você, é só você ler lá, ó, está falando isso, e aí? Você vai querer debater com a palavra de Deus? Você vai querer ser melhor que o Senhor? Acabou, não tem mais. O eu caiu por terra. É Jesus agora. É Jesus que vive. É Jesus que reina. Oh, aleluias. Glória a Deus, Senhor. Antes eles estavam sem Cristo. Os gentios estavam distantes. Mas agora, por estarem em Cristo, eles se aproximaram. Eles se aproximaram do Mestre. Eles agora podem falar com muito orgulho. Agora eu faço parte desse povo aí. Queria tinha música falar esse povo barulhento. Uma música falava mais ou menos assim. Aleluia. Nós agora fazemos parte do povo de Deus. Nós somos a família de Deus. Você, olha só, meu irmão, que privilégio, você é da família de Deus. Ninguém mais pode te chamar de gentil. É isso. E falar com cabeça erguida. Eu sou da família de Deus. Eu sou de Jesus. Oh, aleluia. E essa aproximação foi pelo sangue de Cristo. Foi pelo sangue de Cristo vertido na cruz. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas uma das outras. A circuncisão não vale mais. Os sacrifícios não valem mais. Os alimentos, as regras acerca da pureza, as festas, o sábado. Não, isso não vem mais em primeiro lugar. Agora é Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Agora é Jesus. Ele é a paz. Compartilhe Jesus. Oh, glória a Deus. A cruz cumpriu todas as perfigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um. E agora vem o ponto-chave aqui. Cristo estabeleceu a paz, pois Ele é a nossa paz. O termo-chave aqui, paz, é como fruto de reconciliação por meio de Cristo. E essa paz, a paz que entre judeus e gentios cristãos, ela é estabelecida em Cristo Jesus. Quando eles entenderam realmente que Jesus tinha morrido por eles, a paz foi estabelecida. Oh, glória a Deus. Deus é o Deus de paz. Ao mesmo tempo, Ele concede essa paz aos que creem. Lá em Filipenses 4, 7 vai falar. Glória a Deus. Através de Cristo nós temos paz. Paz com Deus. O próprio Jesus Cristo é chamado do Senhor da paz, por cuja paz podemos rogar. 2 Tessalonicenses 3:16 vai dizer. Este será a nossa paz. Paulo aqui é capaz de testemunhar, de falar. E Paulo aqui vai lá em Miqueias, capítulo 5 e 5, ali no início, quando fala que este será a nossa paz. E Paulo aqui mesmo, ele fala, ele mesmo é a nossa paz. Paulo busca lá no Velho Testamento e vem trazer aqui para a igreja de Efésios. Aleluia.
E Paulo aqui vai escrever dessa forma: e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, e tendo por ele destruído a inimizade. Não tem mais inimizade. E vindo ele, proclamou a paz a vós que estavas longe, a vós que estava longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai. Se antigamente o povo não tinha acesso ao Pai, agora nós temos acesso por meio de Jesus Cristo. Você não precisa chamar nenhum profeta para poder falar de Deus para você. Se você tem Jesus Cristo, você agora tem acesso. Como antigamente os profetas precisavam levantar os profetas para falar com o povo de Deus, era usado o profeta. Ou ele levantava reis, né? Ou levantava alguns homens, grandes homens, reis como Davi, como Abraão, para poder falar com o povo. Hoje não. Hoje você tem acesso através de Jesus Cristo, você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia. Não apenas os gentios precisam ser reconciliados com os judeus, mas ambos, judeus e gentios, precisam ser reconciliados com Deus. O mesmo Paulo ensina em Romanos, capítulo 3, do 22 ao 23. Vamos ler? Romanos, capítulo 3, 22 ao 23. Diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aleluia! Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há mais distinção, não tem mais separação, porque todos pecaram. E todos precisam de Deus, todos carecem do Senhor. Então, acabou. É todos. Se você crê nesse Senhor, nesse Salvador, é você mesmo. Então, ninguém mais pode te julgar. O julgamento vem da divindade agora. É o Deus. É Ele que pode julgar. Nós devemos falar de Cristo. Nós devemos compartilhar a paz. Hashtag compartilha a paz. Nós devemos compartilhar Jesus. É isso que nós devemos fazer. Esse é o nosso trabalho aqui, irmãos. É isso que Jesus falou aí de pregar o evangelho a toda criatura. Ninguém mais pode te condenar. Ninguém mais. Oh, glória a Deus. A cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. A cruz de Cristo matou a inimizade que existia entre homem e Deus. E a cruz de Cristo foi onde Deus puniu o nosso pecado. Foi lá na cruz. A cruz foi onde Deus satisfez a sua justiça. A justiça de Deus, o Todo-Poderoso. A cruz foi onde nossos pecados foram condenados. Por intermédio da cruz somos reconciliados com Deus, e pela cruz Deus é justo e ainda o nosso justificador. Oh, glória a Deus. Paulo agora diz que por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 18 do capítulo 2, ao que diz aqui. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus não fica saindo não, irmão. Fica dando um rolezinho e depois volta não. O Espírito Santo de Deus está com você. Não tem esse negócio. Se você tem Jesus, se você recebeu, a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus já habita em você. O Espírito Santo de Deus não vai sair para dar um rolê e depois volta, não. Ele vive em você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus.
Por intermédio dele, os homens, embora pecadores, uma vez reconciliados, podem se aproximar com confiança no trono da graça. Olha o que diz lá, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Achegai-vos, portanto, confiadamente. Achegai-vos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para nosso socorro em ocasião oportuna. E a oportunidade é agora, é essa, a ocasião é essa. Deus preparou esse momento. Se você ainda não tem essa graça, se você está em busca de socorro, é através de Jesus, é através da paz. E a oportunidade é essa. Não perca essa oportunidade. Você que está nos assistindo em casa, não perca essa oportunidade. Pode ser que seja hoje. Jesus te dá a oportunidade, é hoje. Aleluia, receba como seu Senhor, como seu Salvador. Receba essa paz que só Jesus pode dar. A música da banda Resgate, que eu gosto muito, diz assim: minha paz vos dou, não como o mundo. Oh, que maravilha! É só o Senhor que pode nos dar essa paz. Eu estou partindo aqui já para o momento finais, irmão. Só aguenta mais um pouquinho aí. E essa última parte nós vamos falar sobre a unificação. O que os judeus e os gentios são agora em Cristo. O que nós somos agora em Cristo. Paulo vai usar aqui 3 figuras para ilustrar a unidade dos crentes judeus e gentios da igreja. A primeira, ele fala sobre uma nação. A parte A vai dizer assim, assim, no versículo 19, assim não sois mais estrangeiro. Quer dizer, vocês agora não são mais estrangeiros e não são mais imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos. Vocês agora fazem parte desta nação. Vocês agora não precisam mais ficar pedindo aí, né, visto, né? É o visto que fala? Não precisa mais não, agora vocês fazem parte desta nação. Vocês agora fazem parte do povo de Deus. Vocês agora fazem parte da família de Deus. Aleluia. Israel era uma nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram o seu Redentor e sofreram as consequências disso. O reino, ele foi tirado deles e dado a outro. Quer dizer, como foi tirado? Assim, eles não tinham mais exclusividade. Não era mais exclusivo para eles. Ah, tá bom, agora não vai ser mais só vocês. Agora vai ser todos. E todos aqueles que creem no Senhor, no Salvador. Todos aqueles que se entregar a Jesus. Não vai ter mais exclusividade. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Lá em Mateus 21 e 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aleluia, você agora faz parte do povo de Deus. E aqui esse versículo ali é a parábola dos lavradores maus, né? Aqueles que não cuidaram bem ali da sua terra e foi tirado deles. É o que Deus fez aqui. Ele agora entregou para todos, todos aqueles que crê, todos aqueles que crê em Jesus. Essa outra nação é a igreja, como está ali em 1 Pedro 2 e 9. Essa outra nação que foi dada, hoje é a igreja de Cristo. Hoje somos nós. Como diz ali em 1 Pedro 2 e 9, vai dizer que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor. Eu não vou ler todo aqui não. O pecado dividiu a humanidade, mas Cristo fez dele uma nova nação. Todos os crentes das diferentes nacionalidades formam a nação santa, que é a igreja de Cristo.
Nas palavras do apóstolo Paulo, agora são concidadãos dos santos. Segundo Paulo, ele fala sobre uma família. Os membros ali da família é o povo de Deus. Pela fé, entramos para a família de Deus. E essa fé é em Jesus Cristo. E Deus tornou o nosso Pai. Que privilégio, né? Falar que Deus é meu Pai. Essa família também ela está no céu. Aqueles que foram recolhidos. Essa família também está no céu. E essa família está aqui na terra ainda. Enquanto nós estivermos aqui. Então não há separação. Mesmo aqueles que já foram e foram em Jesus Cristo, não tem a separação. Não importa a nacionalidade. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Não deve haver mais barreira. Não deve mais haver radicalismo. Não deve mais haver racismo. Não tem que ter culturas separadas. O nosso Senhor, Ele nos diz aqui na sua palavra que nós não podemos ter mais barreiras. Você que conhece a Cristo, você que se entregou a Jesus, quebra essa barreira na sua vida. Se você tem alguma barreira ainda na sua vida, algo assim que te impede, nós somos um em Cristo, meus irmãos. Temos o mesmo Espírito. Nós fomos salvos pelo mesmo sangue. Temos o mesmo Pai. Somos herdeiros da mesma herança. Nós vamos morar juntos no mesmo lugar, lá no céu. E aqui para finalizar, Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Nele, o edifício inteiro e bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, a igreja de Cristo, no qual também vós, junto, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Eu vou finalizar aqui com essa palavra aqui do Hernandes de Alópolis, que vai dizer assim: o santuário é edificado sobre a verdade revelada de Deus. E essa verdade revelada de Deus é Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Senhor.